Bom, então é isso aí, pessoal. Boa tarde a todos e a todas aí. Vamos começar mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. Nesta terça-feira, um dia um pouco nublado, né? Mais para bom clima do que para clima ruim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu super mega PowerPoint. Vou deixar aqui no modo sem ser apresentação mesmo para vocês acompanharem aí, certo? Então vou fazer aqui direitinho. Só para a gente exemplificar aqui. Tá aparecendo aí para vocês os dois exercícios? Bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer primeiro aqui o binário, né? Então, o que eu sei? O que eu sei? Que cada número desse aqui, se ele é binário, ele tem uma base 2. Se esse aqui é decimal, ele tem uma base 10. Então, o que esse número vai ser? Ele vai ser... Vou pegar a primeira posição aqui. Vou colocar todos, né? Vezes 2 mais 1 vezes 2, que é a base 2. Depois eu vou... Oi. No caso, essa demonstração do número binário seria o número só que codificado com alguma letra ou só um número mesmo? É só um número, um valor qualquer. Por exemplo, um valor de uma porta de rede, o valor de um número final do endereço IP. Seria isso. E essa conta, no caso que você está fazendo, tem a ver com isso, certo? É que eu não entendi muito bem. Então, essa conta que eu estou fazendo é para a gente saber qual que é o valor desse número aqui no sistema decimal, que é esse sistema aqui, ó. O sistema decimal, que é o nosso sistema o sistema decimal é o sistema natural para nós, e esse é o sistema do computador. Então, o computador, quando ele vê o número 24, ele vê um número assim, na verdade. Só que aqui, não, na verdade, não é 24. Então, só estou fazendo uma operação aqui para transformar esse número em número decimal. Então, eu tenho essa posição aqui, né? Tem esse 1 aqui, depois eu tenho esse segundo 1 aqui, depois eu tenho o 0, depois eu vou ter o 0 de novo aqui, ó. Então, eu tenho duas posições do 0. E, por último, o 1, né? O último 1. Então, eu tenho aqui o... eu vou armar isso aqui. Então, eu sei que esse aqui é o elevado a 0. Ixi, não está automático aqui no computador. Esse é o elevado a 0. Deixa eu ver. Vou colocar aqui o elevado a 0 rapidamente. Vou colocar... Bom, nós sabemos o seguinte. Esse aqui vai ser elevado a 0. Lembrando, a gente coloca aquela escala aqui, ó. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, temos 5 posições. Então, a gente vai ter sempre lembrando que a primeira posição é 0. Então, a primeira posição é 0, parte do nada, parte do 0, para você somar qualquer coisa. Então, aqui vai ser... Eu vou fazer sem colocar, só para a gente não perder tempo, tá bom? Mas eu vou lembrar vocês que aqui, ó... deixa eu ver, já sei como é que eu vou fazer. Vou fazer bem rápido aqui. Pronto. Aqui. Vou fazer rapidão aqui. Cadê? Vamos, tio. Onde tá indo o bagulho aqui? Deixa eu colocar um... Aqui. 0... Aqui é a letra O, é 0. Então, eu vou fazer aqui rapidamente e vou colocar lá. Esse aqui vai ser a nossa potência mágica. O PowerPoint não está ajudando muito não, mas vou deixar aqui para ficar organizado.
Jesus, estou perdendo o controle. Aqui vai ser o 3. Agora eu vou clonar ele aqui. Então, a primeira posição aqui, pessoal, nós vamos ter 2 elevado a 0. Depois, 2 elevado a 1. 2 elevado a terceira. Opa, 2 elevado ao quadrado, né? Elevado a terceira. E 2 elevado à quarta potência. Aí nós vamos fazer essa continha aqui embaixo agora. Só que o recomendado é que a gente comece sempre da direita para a esquerda. Então eu vou lá na direita, lá na esquerda, para a esquerda. Então vai ser qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 0 é 1. Vezes 1, 1, certo? Então vai ser 1 aqui. Aí eu repito aqui embaixo o meu sinal de soma. Pessoal, isso aqui depois vocês vão ver que vocês vão fazer isso aqui com tanta prática que vocês vão ficar craque nisso aqui e vai ser muito automático. 2 elevado a 1 é 2, mais 2 vezes 0 é 0. Então aqui a gente já sabe que vai ser 0. Agora aqui nós vamos ter de novo o 0. 2 ao quadrado é 4, vezes 0 vai dar 0. Então não tem muito que a gente... Vou ajustar aqui só para não ficar... Ops, para não ficar cabulosão. Então, como vai ter o 0 aqui, pessoal, sempre essa posição a gente já sabe que é 0. A gente não precisa nem perder tempo de ficar fazendo essa conta, 2 elevado a não sei o que e tal, entendeu? Porque a gente sabe que vai ser 0. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Certo, pessoal? Olha só. Esse momento aqui a gente não pode ter dúvida, tá bom? A gente vai ficar com um pouco de incerteza na cabeça, mas isso sai com a repetição dos exercícios. Então a gente precisa entender essa mecânica aqui e repetir para ficar craque. Porque assim, é prática, esforço e repetição. Esse é o segredo do alto desempenho. Prática, esforço e repetição. Se você praticar muito, mas não tiver esforço, não tiver repetição, não dá certo. Se você tiver pouca prática, muito esforço e pouca repetição, não dá certo. Se tiver muita prática, muito esforço, mas não repetir, você não ganha a destreza para se tornar craque. Então, por isso que são os 3 itens: prática, esforço e repetição. 2 à quarta, pessoal. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 1, 16. Então, vai ser essa conta que eu vou fazer. 16 mais 8 mais 1, que vai dar, aqui, de cabeça, quanto que vai dar? 16, 24 mais 1, 25, certo? Então, ao invés da gente fazer aqui, por exemplo, esse número aqui em cima, o 24, esse exemplo, é bom que ele seja o 25, para a gente confrontar, porque agora nós vamos pegar o 25 e voltar ele para fazer o processo contrário, né? Para a gente mostrar que, provar que esse 1001 em binário equivale a 25 no sistema decimal, correto? Então, quando eu lanço uma conta lá no computador, eu quero somar 25 mais 25, o computador ele não vai somar 25 mais 25, ele vai somar isso aqui mais isso aqui, é isso que ele vai fazer. E vai dar para ele o valor 50. E para nós também, é a mesma coisa. Só para entender. Como que o computador faz essa tradução, pessoal? Porque ele tem um interpretador. E esse interpretador traduz binário para decimal, decimal para hexadecimal, para octal e para outros sistemas que a gente, quando vai programar, a gente usa interpretador, tipo baixar meu Python normal, sei lá, do Idle ou outros interpretadores para ele. Exato, dessa mesma forma. Interpretador, só que esse é o mesmo esquema. O interpretador também, quando você coloca os códigos lá, o interpretador da linguagem faz a mesma coisa. Exatamente, certíssimo. Então, pessoal, olha só. Vamos dividir. Então, para pegar um número binário e chegar no decimal, eu multiplico cada posição pelo valor da base, que é a base binária, certo? Então aqui eu tenho que multiplicar cada número desse
por 2 numa sequência de potências que vai de 0 até o infinito, ou no caso, não é nesse caso aqui, está delimitado, não é até o infinito aqui. Pode ser até o infinito, então aqui vai ser até essa posição. Se tiver 10 posições aqui, a conta vai ser essa, e esse expoente vai aumentar até acabar. Então, se fosse aqui no caso, ó. Oi. Alguém quer fazer um comentário? Pode falar. Posso seguir? Acho que ninguém falou nada não, prof. Ah, perdão. Então foi algum barulho aí que me deu a sensação. Perdão. Então, por exemplo, lembrando sempre que essa multiplicação na potência tem que começar sempre do zero. Que o que acontece muitas vezes é o aluno colocar aqui, começar com 1 aqui, ó. Aí ele vai ter um valor errado. Porque aqui no caso, ó, 2 elevado a 0 é 1. Vezes 1, 1. Então, se ele começar com 1 aqui, seria 2 elevado a 1 é 2, certo? Vezes 1, 2. Então, mudaria, daria errado o exercício. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, vou pegar esse número e vou dividir ele. Ops, vou dividir ele. Tem um intruso aqui. Eu vou dividir por 2. Por quê? Eu quero chegar na base 2, então eu tenho que dividir por 2. Então, nós vamos ter aqui... Depois eu vou fazer um capricho aqui, pessoal. Eu perdi o PowerPoint, que eu tenho o PowerPoint com isso daqui automatizado aqui. Eu não consegui achar esse PowerPoint. Até porque eu mudei os valores para esse ano. Então, se eu dividir 25 por 2, pessoal, eu não vou ter um número exato. Então, sempre vamos trabalhar com a sobra. Então, quanto que vai dar aqui, pessoal? 12 mais 12 dá 24, certo? Então, aqui seria 12. Só que aí nós vamos ter a sobra de 1, né? Então, eu divido 25 por 2, dá 12 dividido por 2, sobra 1. Aí, o que eu vou fazer? Vou dividir novamente por 2, que vai dar o número 6, né? Vou diminuir aqui para a gente conseguir visualizar melhor aqui. Vou pegar esse para cá, para a gente poder ficar numa posição melhor. Então aqui eu vou deixar esse 1 aqui, ó. Então dividir deu 12, sobrou 1. O 12, agora, vou dividir por 2, vai dar 6, certo? Só que aí não vai sobrar 0, correto? Concorda? Tá, agora eu vou dividir o 6 por 2. Eu vou ter o valor aqui de novo 3 e vai sobrar de novo 0, concorda? 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 no caso, vezes 2, 6 para 6, nada. Então, a sobra é 0, porque a divisão foi exata, certo? Não teve resto aqui, ok? Tranquilo até aí? Vou dividir o 3 por 2 agora. Então, o 3 dividido por 2, o que vai ser? Vai ser o 1, né? Correto? Vai dar 1 e vai sobrar 1. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. Correto? E agora, eu vou dividir 1 por 2. Vai ser... Não vou conseguir dividir, concorda? Então, sobrou 1 aqui, certo? Sobrou 1 aqui. Se sobrou 1 aqui, ele não pode ser dividido. Ele simplesmente... Olha o mardito que ele fez ali. Deixa eu arrumar aqui. Ele não pode ser dividido. Vai sobrar 1 aqui. Porque eu não consigo dividir 1 por 2. Então, eu tenho que... Deixa eu arrastar essa turma do mal aqui para baixo. E aí, nós podemos chegar no valor final
E aí, olha a outra coisa, o número é sempre posicionado daqui para cá, tá bom, pessoal? Ele é sempre daqui para cá, ó. Sempre assim, ó. Se a gente colocar invertido, ele dá errado daí. Então aqui no caso, ó, a gente sabe que 25 é o mesmo que 11001, ó, como tá aqui, ó, 11001, certo? Tem uma automação do slide aqui, como eu disse para vocês, peço perdão por hoje, o slide não consegui trazer a automação para cá, porque eu alterei os números, teria que fazer tudo de novo, né? E eu jurava que estava tudo certo aqui. Então, Professor, pessoal, eu fiquei com Oi. um pouco com dúvida. pode falar, Nessa é onde? segunda parte de converter. O tipo que dá conversão do 1001 eu consegui, mas o inverso eu não entendi. Como pode explicar? Então, aqui, ó. Bom, você sabe que o número decimal, a gente tem que ir dividindo ele por 2 até não dar mais. Então, assim que a gente vai fazer. Quer ver? Vamos ver um número facinho aqui, vai para dar exemplo, para ficar bem legal. Tá, entendi, professor. 8. Entendi já. É isso daí que eu tava meio confuso ainda. Certo. Tá. Então eu Mas vou dividindo por 2. Perdão, pode falar. Não, pode continuar, professor. Não, é isso. Agora, pessoal, é isso. Então, tranquilo, vamos fazer exercícios. Os exercícios são bem facinho. Vou colocar, só falta eu quebrar eles em página e vou colocar no mudo, tá bom? E aí, acabando a aula, antes de acabar a aula, eu já vou colocar lá. Agora, para adiantar para a próxima aula, eu vou fazer uma explicação rápida do conteúdo da próxima aula. E na próxima aula a gente finaliza com mais prática de exercício. O que eu vou fazer na próxima aula? Vou conectar também com o celular, num tripé, assim, ó, de cima para baixo. E aí eu vou resolver com vocês os exercícios. Vou resolver de forma que eu vou conseguir fazer aqui com a minha própria caneta. E eu vou desenhar aqui, eu vou escrever com a caneta e eu vou acompanhar pela câmera e fazendo pelo celular. E aí na aula que vem nós vamos tirar para fazer prática dos exercícios e os exercícios mais difíceis, os mais complexos, tá bom? Então, hoje, para a gente continuar no conteúdo lá da ementa do curso, eu vou abordar um outro assunto que já é em sequência desse, mas eles vão junto essa semana, depois a gente volta nessa prática, tá bom? Depois, e assim vai, tá bom? Sem perda nenhuma, podem ficar tranquilos. Deixa eu abrir aqui, eu vou colocar no Moodle também esse material já. A lista de exercícios está aqui aberta até, deixa eu achar só aqui, pessoal, o PDF. Aqui, ó. Tá aparecendo para vocês o PDF, hein? Tá sim, prof. Isso. Então, esse é o PDF. Então, o que nós vamos tratar hoje? BIOS. Nós vamos ver o que é a BIOS, pessoal. Olha lá. Na verdade... É tipo a memória que fica no computador antes de você instalar um sistema operacional, né? Então, na verdade, a BIOS... Ela é toda... Na verdade, esse nome ele é dado para a base do sistema da placa-mãe. O que é o sistema da placa-mãe? É o que vai iniciar quando você der o comando, quando você aperta o comando, o botão de iniciar, ele starta um sinal de energia elétrica. Então a placa-mãe ela está inoperante sem a presença da entrada de energia elétrica, a fonte não está alimentada. A partir do momento que você pressiona o botão de inicialização, você dispara um sinal eletromagnético que passa a alimentar a BIOS, como se fosse uma lâmpada. Você pressiona o botão do interruptor, você libera energia elétrica para a lâmpada. A lâmpada ela está lá na condição preparada, porque a hora que tiver energia elétrica ela liga. Então não tem um outro comando, né? Então a BIOS funciona no mesmo sistema. Você tem um interruptor no qual está a serviço do usuário. Quando ele quer ligar, ele vai lá e aperta o botão. Quando tem energia, a BIOS começa a fazer o tratamento para startar todos os itens eletrônicos para que o computador esteja pronto para, em determinado momento, depois de tudo carregado,
startar o sistema operacional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair ligando os eletrônicos que estão ali na placa, aqueles itens, chips e tudo mais, energizando eles ali, e aí, quando eles tiverem energia, eles vão startando códigos de linguagem de máquina que a gente fala, né? Para que esses dispositivos se tornem habilitados e isso vai construir um ambiente capaz de fazer o sistema operacional iniciar. Então, pessoal, a BIOS, na verdade, ele é um sistema básico de entrada e saída. Por que entrada e saída? Porque todos os dispositivos, no final, eles têm essa metodologia. Ele tem uma entrada de sinal, ele trata esse sinal ele depois ele sai com esse sinal. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma operação, eu vou fazer uma conta matemática. Então eu entro com os dados, eu falo lá qual que é a operação, se é soma, e entro os valores. O que eu quero somar? 10 mais 10, 20 mais 20. E aí esse operador, ele vai fazer, isso eu faço uma entrada, entro dos dados que eu quero somar. E aí o computador me dá a saída, que é a soma. Isso é uma operação, seria uma instrução muito simples, pessoal, muito simples. Só que o que o computador faz? Ele faz milhões de instruções muito rápidas. Ele consegue colocar isso de forma de criar processos, instruções, consegue criar comandos, de forma que isso tudo, de forma muito rápida, dê a sensação que o computador está em execução, está em operação. Quando a gente fala assim, o sistema está no ar. O sistema está no ar, pessoal, mas na verdade, quando a gente está olhando para a tela do computador, são bilhões de comandos que estão sendo executados de forma muito rápida e cria no nosso olho a sensação como se fosse um filme, né? O sistema operacional está aqui, ele está sendo executado aqui, ele está sendo executado. É como se fosse um filme, na verdade, passando, só que ele está estático. Por quê? Porque ele está dando a saída agora é esse PowerPoint, é uma apresentação. Então nós temos a sensação de que esse PowerPoint ele está aqui aberto, parado, mas na verdade ele não está, ele está sendo em execução. O processador está ali, só que a gente fala assim, o processador está lá fazendo, tal. Dá uma sensação de que é igual quando a gente vai fazer uma coisa, né? Você vai lá, varre a sala, arruma o quarto, você tá fazendo quando você tá arrumando o quarto, você não tá arrumando a cozinha, né? Só que o processador não, o computador não, ele cria vários processos em paralelo e vai executando todos numa velocidade astronômica, muito rápida. Então por isso que a gente tem a sensação de que o computador está rodando, né? Por isso que a gente fala, tá rodando o sistema, tá rodando o sistema operacional, tá rodando um aplicativo, certo? Por isso. Mas quem faz onde está a base de tudo isso aí, pessoal, que é o fundamento da placa-mãe, que é a BIOS. Então nós vamos ver a BIOS agora e vocês podem usar esse material para, se vocês fizerem a operação em casa com segurança, tem que ter muito cuidado para mexer na BIOS, porque a BIOS, se você alterar a configuração dela, a máquina pode até não ligar mais. Então muito cuidado com isso, eu recomendo que não façam isso no primeiro momento, tá bom? No segundo semestre vamos ver se a gente consegue ter um simuladorzinho que eu consigo mostrar para vocês essa operação aqui, mesmo pelo computador. Então, o que a BIOS faz, pessoal? Ela faz o post, ela cria o post, Então, quando essa inicialização que eu falei para vocês, demonstrei, falei, olha, vai ligando tudo, isso se chama post. O que é o post, pessoal? Significa carregar todos os recursos na pré-inicialização. Então, o que é a pré-inicialização? É tudo o que acontece com o computador antes dele estar disponível para você, certo? Então, isso, pessoal, é algo que evoluiu muito. Então, esses comandos, eles vêm evoluindo com o passar do tempo, com a evolução do hardware, e hoje o sistema operacional carrega muito mais rápido, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um HD que tem SSD que chega a carregar em até 3 segundos, né? Então, computadores no passado demoravam 50, 60 segundos, 2 minutos até para carregar. E para aquele tempo era uma maravilha, né, pessoal? Hoje em dia, um computador para demorar 1 minuto para iniciar, o risco de você não dar um empurrão nele, um chute, um soco até é muito grande, né, pessoal? Que é irritante, né? Isso é irritante. Mas o que a BIOS vai fazer, pessoal? Ela vai preparar todo o hardware para que seja possível que o sistema operacional entre em operação. Agora, existem vários tipos de BIOS, vários tipos de post.
tem post de sistemas que não abrem o sistema operacional. O sistema embarcado, por exemplo, sistemas aeronáuticos, de navio, de trem, são sistemas que eles têm uma função pré-determinada e não precisa do usuário dar comando, né? Então, quando eu vou, por exemplo, operar um sistema de um navio, de um avião, por exemplo, ou de um aeroespacial, por exemplo, uma nave espacial, eu tenho já no sistema já carregado tudo que ele faz. Então, é um sistema que não é aberto, né? Não é um sistema operacional aberto, né? Imagina um sistema operacional aberto. Por que ele não é aberto? Por causa do nível crítico. Então, o navio, por exemplo, ele está navegando em alto mar lá, tem que ter toda a segurança dele preparada já. A gente não pode deixar o navio 100% na mão do comandante, o avião, mesma coisa. Então, são sistemas embarcados que a gente fala. Um sistema que a gente já projeta ele falando, olha, quando ligar, ele vai assumir e vai fazer a atividade A, B, C, D, E e pronto. Então, isso que é um sistema fechado, um sistema embarcado. Um sistema que a gente já fala para ele tudo que tem que fazer. Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, para ficar bem tranquilo. Um sistema de loja, por exemplo. Você liga o Windows e abre o sistema. Quando você abre o sistema, ele assume ali a tela e você já tem todas as funções de entrada, saída de material, para você dar o troco, contabilizar o troco, então já está tudo pronto ali. Porque você não pode deixar no caixa, por exemplo, uma planilha de Excel. Senão, o que vai acontecer? O usuário pode ir muito bem, mas o usuário pode errar também. Então você coloca lá um Excel e fala para ele, olha, quando alguém te pagar, você coloca aqui no quanto que a pessoa pagou, coloca no Excel, quanto que ela pagou, quanto que custa e faz você a operação para saber o troco. Então, isso seria impossível, porque, primeiro, mataria a razão do computador existir, que seria a rapidez. Mataria a questão da confiança, que a chance do operador errar é muito grande. E primeiro que o operador pode falar, não sei fazer conta no Excel. Ele não sabe fazer, e aí? Ferrou. Então, o sistema está programado, quando você desenvolveu, você já falou lá, olha, vai ter o módulo caixa, vai ter a entrada do valor, então vai ser, quando o vendedor disser qual item que é, ele vai buscar no banco de dados. Esse item é um papel sulfite. Custa R$12 o pacote de 100 páginas. Então já vai aparecer no sistema para ele lá, ó. Tá aqui. O cliente vai comprar. Tá? Vai dar R$15 de dinheiro. Aí o sistema já vai ter um campo lá, ó. Custa 12. Qual que é o valor de entrada? Porque o cliente pode dar trocado, mas pode dar maior, pode dar menor. Aí, o que o operador tem? Essa garantia de que ele não vai errar, para tirar da cabeça do operador. O operador pode ser maravilhoso, mas se está um dia cansado, ele recebe lá uma nota de R$10 e pensa que é uma nota de 20, dá o troco, erra tudo. Então, quando ele coloca lá, a venda é 100 folha de papel. R$12. O cliente dá R$15, ele coloca lá na entrada. O cliente deu 15, então já faz a conta. O valor do produto menos o valor que o cliente entregou de dinheiro dá R$3 de troco. Então tem que devolver R$3 para ele. No passado não era assim, pessoal. Tudo era calculado manual, entendeu? Então a chance de erro é gigante. Então hoje nesse sistema de automação visam a agilidade e a redução máxima possível do erro. Bom, aí uma vez carregou o sistema operacional, esse sistema fica tranquilo, ele fica somente alimentando, né, a parte elétrica e trabalhando, mas não faz mais nada, porque o sistema operacional toma conta da máquina. O sistema operacional depois faz o gerenciamento de tudo isso e identifica, por exemplo. Por isso, pessoal, olha só, que de tempos em tempos a gente tem que atualizar a BIOS das máquinas, porque se a BIOS é muito velha, dentro do sistema operacional, se ela, por exemplo, tem uma falha de segurança, o sistema operacional ele chega por dentro da BIOS. Então, uma pessoa com intenção maliciosa pode usar comandos para explorar essa vulnerabilidade. Então, por isso que uma vez por ano, cada 2 anos, a gente tem que atualizar a BIOS dos nossos computadores. Inclusive, quando a gente atualiza o celular, por exemplo, ele muitas vezes atualiza isso mesmo, porque ele não atualiza o Android, não atualiza lá o iPhone. Então ele está fazendo isso, ele está corrigindo no sistema do telefone, que também é uma placa-mãe, é a mesma metodologia, segue o mesmo esquema. Obviamente, pessoal, que são componentes de tamanho diferenciado, né?
criado numa indústria que desenvolveu especialmente para reduzir o tamanho. Apesar de que, se você for olhar, os primeiros celulares eram gigantes, chamados de tijolão, né? Depois eles caíram até o... Pesquisa na internet depois aí, o Motorola StarTAC. É um celular dos menores que já existiram, assim, ó, bem pequenininho. E aí houve essa tendência, né? Nossa, celular, quanto melhor, menor. Quanto maior, mais mico, né? Então, hoje em dia, você já vê o pessoal aí até de Galaxy Note, né? O iPhone Power, lá, o iPhone gigante da tela. O bagulho parece um tablet. Então é isso que acontece. Então é tendência. Uma época o celularzinho pequenininho. Com telas de 120 Hz, de não sei o que, a tela ultra rápida e tal. Exato. Então isso é de momento, pessoal. Vocês vão perceber que dentro da tecnologia existe uma tendência, né? Que a gente não fala moda, né? Mas é uma tendência, é similar à moda. Então, por exemplo, os smartwatch, as band, né? Que é aquelas bandinhas assim, que são usadas mais para prática de esporte, né? Para corrida, para diminuir ali. Então você consegue, não precisa correr, você não precisa estar com o celular propriamente dito, né? Pode estar ali, tem acesso ao celular também. Então, a tecnologia ela vai mudando para atender, no final das contas, para dar o conforto, né? O usuário, no fundo, quer conforto. Quer conforto, diminuir risco, aumentar a qualidade, agilizar processos, né? Tirar processos manuais. Então, essa visão, pessoal, é muito importante. A visão sistêmica que a gente fala, sabe? Olhar para as coisas assim, não é querer se fantasiar de computador, mas é a visão sistêmica, entender passo a passo das coisas, né? Quando você vai fazer uma atividade, vou dar olha como é computação, pessoal, é área exata, é matemática, mas eu sempre questiono isso, sabe? Porque a computação, a tecnologia, ela se aplica ao ser humano. Então, em determinado momento, você confunde tecnologia com humanidade. Então, eu falo para vocês, por exemplo, você vai lá, eu faço isso, certo? Eu faço isso, todo mundo faz hoje em dia. Você chega lá depois do almoço para dar aquela força em casa, tem aquela pilha de coisa para lavar lá, né? Antigamente falava lavar louça, né? No tempo da nossa avó era lavar louça. Agora lavar as vasilhas, pratos, garfos. Então, veja bem, se você tem lá 30 garfos e faca lá, e tem umas 5 panelas, se você pegar um item pequenininho e começar a lavar primeiro, você vai ter um desânimo, porque aquela pilha não diminui. Agora, se você começar pelos maiores, começa pela panelona grande, você vai ver que vai diminuindo. Então, isso vai te dar a sensação de agilidade, entendeu? Então, professor, Oi? o certo não é começar pelas colheres, porque daí a panelona tá cheia de gordura. Você começa lavando o que tem menos gordura, depois você lava o que tá mais sujo. Sim, existe essa tendência, mas só que essa tendência, ela talvez tecnicamente seja mais interessante, mas ela te causa o desânimo, entendeu? Porque se você olha, lava uma colher, outra colher, e a pilha não diminui. Se você inverter, você pode gastar um pouco mais de material de limpeza, mas você tem cara, você vai mais, experimenta aí, você vai mais rápido, você lava a panela, nossa, já diminuiu. A terceira panela foi 50%, entendeu? Aí você alta escala. Entendeu? Pessoal, mas é só um exemplo aqui, só para dar uma dica aqui mais para... Mas é que a tecnologia, então, ela acaba atendendo essas demandas aí, certo? Não é um negócio... sabe por quê? Me incomoda. Que parece que é um negócio isolado, né? O computador hoje é de um jeito, amanhã é de outro, depois amanhã é de outro. E não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Segue uma escala de evolução que a gente vai... Se a gente prestar atenção, a gente consegue entender. Tá certo? Então, olha só. O último item aqui, o computador continua funcionando, a BIOS continua operando ali, só que ela não está mais no modo de post, ela não está mais no modo de start, ela está no status de manter para o computador ficar funcionando. Se algum item ali, ela tem um gerenciamento básico, se algum item para, o computador fatalmente vai parar, vai aparecer uma tela de erro lá, vai travar, se for algo crítico, vai parar a máquina, travar, né? E a BIOS, ela continua com nesse funcionamento. Se, vamos supor, ocorre um problema de memória, ele vai travar, ela vai posicionar de forma que quando você ligar,
vai fazer uma sirene, um apito que pode te ajudar a achar o problema. Então, cada marca, cada BIOS tem uma configuração. Se a memória está alguém abriu o computador lá e tirou a memória, roubou, ou tirou sem querer, por engano, esse computador vai fazer um bip na hora de ligar. E ele não vai ligar porque tem a ausência de um item importante lá. Então, a BIOS, ela também é responsável por isso aí, tá bom? Nossa, E ela professor, também... de vez em quando meu computador bipa. Sim. O que você pode fazer, no caso? Se você usa o Windows, entra no gerenciador de eventos. Isso lá deve estar sendo registrado algum evento lá de erro. E aí você identifica o erro e faz o tratamento dele. Entendeu? Essa seria... Nós vamos ter um procedimento assim numa aula. Então a gente olha, vê os eventos e pesquisa o erro. Ah, tá dando um erro lá. Você vai lá, o erro 8x, um hexadecimal. Você fatalmente não vai saber de cabeça, não é um número hexadecimal, mas coloca no Google, ele mostra lá que esse problema é um problema de que sinaliza que o disco rígido começou a achar uma área danificada. Então, muitas vezes a gente consegue ver o problema de hardware antes dele acontecer definitivamente, porque às vezes a máquina começa a sinalizar. Ó, essa memória, uma área, vamos supor, uma área do contato dela ali, ó, não está carregando. Ela não carrega. Ela não carrega, por exemplo, um pente de memória de 1 GB, ele não carrega. Se tiver uma parte danificada suja, ela não vai carregar metade, ela carrega tudo ou não, entendeu? Então, se a sujeira começa a atrapalhar ali, ele já começa a gerar um alarme, olha, dificuldade de ler nos contatos de metade até o fim. Então, isso, óbvio, tá em inglês lá, mas é desse jeito mesmo, tá lá, tá tudo em inglês. Mas existem os sinais, né? Os logs que chamam, né? O que são esses logs? São eventos que ficam registrando tudo que está acontecendo. O Windows, por exemplo, tudo que você faz fica lá no log. Você abriu o e-mail, você mandou um e-mail. Obviamente que não o conteúdo da sua mensagem, mas fica tudo lá, tudo registrado. Então, se você tem, por exemplo, um software que está com algum defeito, algum problema, ele sofreu uma atualização, não está funcionando mais, o Windows vai registrar isso aí, ó. Foi tentado abrir o aplicativo tal, e ele não abriu, e vai mostrar o erro, que vai ser... que é aí que você vai achar o problema, ó, sofreu uma atualização, essa versão foi descontinuada, não usa mais, não serve mais. Então a gente pode entender o computador, achar os erros, tudo claramente. Então nenhum computador dá um erro que a gente não sabe o que é, tal. A gente vai, obviamente, inicialmente você não sabe, mas vai pesquisar e acha o problema. Então, como que eu entro na BIOS, pessoal? Cada fabricante tem um atalho, né? Então, alguns são o F10, alguns são o F12, alguns você precisa pressionar o Del, a tecla Del de Delete. Então, você, na hora de ligar o computador, preste atenção lá que vai falar, ó, pressione isso ou aquilo para entrar na BIOS. E bem padrão, pessoal, de computadores, a gente vai ver essa tela aqui, que a gente está vendo aqui, ó. Então aqui vai ter os itens que nós vamos configurar. Então eu vou mostrar aqui agora em macro, depois vou abrir uma outra apresentação que nós vamos ver item a item. Então, pessoal, ele fala aqui, ó, todas as configurações que a máquina tem antes do sistema operacional. Então o que nós vamos configurar aqui, pessoal? Ó, a conexão com o HD, a configuração da memória. A gente vai ver os periféricos que vão estar aqui, né? Então aqui vai estar gerenciamento das placas USB. Então aqui você pode habilitar, desabilitar uma USB. Aqui você pode reconhecer um HD. Quando você troca o HD, você vai ter que entrar aqui e reconhecer ele. Então, antes do sistema operacional carregar, ele tem que ser carregado aqui. Outra coisa, por exemplo, se eu compro uma máquina nova, comprei lá, montei, comprei o hardware e comprei a placa-mãe, comprei o processador, comprei o HD e a memória. Aí, quando eu monto, eu tenho que entrar aqui antes de ligar, assim que eu ligo a máquina, para mostrar para a placa-mãe que o HD está ali. Aí, o que vai acontecer? Se o HD for compatível, ele vai ser reconhecido. Aqui tem também configurações avançadas da BIOS, ó. Se eu quero habilitar alguma coisa, desabilitar alguma coisa, se tem algum recurso específico nessa placa ou se não tem. Aqui eu vou falar a sequência de inicialização, né? O que é sequência de inicialização? Eu tenho que colocar que a inicialização, ela em algum momento vai buscar o HD. Então aqui ele tem a configuração já de disco, que está no IDE, quer ver? Então aqui no caso seria, deixa eu ver qual item que é aqui, ó, periféricos, seria aqui, ó. Quando a gente entra nesse item, ele vai aparecer lá, ó,
que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que tem um conector na placa-mãe para disco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa leitura lá. Se você conectou o disco lá e conectou na energia, você tem que conectar duas coisas, um cabo de dados e um cabo de energia. Se ele está alimentado, a BIOS está conectado nele, certo? Então a BIOS vai enviar o sinal de elétrico para ele. Ele vai ligar. Ele ligando, ele vai startar a placa que ele tem chips lá dentro também. E startando lá, ele vai apresentar uma versão, um modelo, né? E a placa-mãe, ela também tem uma leitura lá no conector de dados, e lá ela vai receber informação. E ela tem na BIOS uma informação: olha, nós somos compatíveis com os HDs da marca A, B, C, D, de tamanho tal até o tamanho tal. Então a gente precisa entender essa limitação. Então a placa-mãe ela pode ter um modelo que ela consegue enxergar HDs de 100 GB até 2 TB, por exemplo. Só que aí você chega lá com um HDzão, né? Aquele parente seu lá foi para o exterior, trouxe para você um HD lá de 4 TB. Você vai conectar lá, não funciona. Por quê? Porque a BIOS ela tem uma versão que ela foi construída, vamos supor que você for um pouco mais antiga, do tempo que ainda não tinha HDs assim disponíveis. Então ela não vai ter esse recurso. Aí o que você vai precisar fazer? Ou você vai precisar de outra placa, ou você pode ir na atualização dessa BIOS, verificar, essa placa mãe aqui tem 5 anos. Entro no site do fabricante, ele fala, tem uma correção de BIOS atualizada aqui. Fatalmente, o que vai acontecer? Ele vai você vai atualizar para uma versão mais nova, você vai poder conectar a discos desse tamanho. Isso é um exemplo só que poderia acontecer. Então a gente tem todos esses itens aqui, a gente tem opção para salvar depois, né? Isso aqui, pessoal, quando a gente abre isso aqui na BIOS, isso aqui é chamado setup, tá bom? Setup. O que é setup, pessoal? É configurar. Então é um modo configuração, que é tudo que eu fizer aqui vai configurar. Então aqui, é o antigo ambiente DOS que a gente conhece, né? Então aqui não tem nada visual, é só isso aqui mesmo. Eu entro aqui, vai abrir um submenu aqui, bem como era no passado mesmo, né? Então eu posso colocar uma senha, então você pode colocar uma senha aqui para ninguém alterar. Isso é muito comum em empresa, né? Que as pessoas começam a fuçar aqui, estraga as máquinas. Então você tem empresa, sempre tem uma senha lá, que só os analistas e responsáveis por manutenção tem. Ela vem com uma configuração inteligente, 99% das placas tem isso, da BIOS tem essa opção. Você faz aqui a leitura do modo máximo de configuração melhor que ele pode ter. Ele pode ter uma configuração também para você colocar uma senha de supervisão, que é só para por exemplo, você fala assim, né? Você coloca uma senha de supervisão e uma senha do usuário. O usuário ele não tem acesso à senha. E do supervisão, você coloca a senha, que é o técnico de TI, que você vai falar para ele, a senha lá é IFSP 123. Aí ele vai lá, vai entrar na senha de supervisor e vai conseguir fazer as configurações aqui. Aqui a gente coloca a configuração de data, hora do computador. Aqui a gente pode ter a opção, por exemplo, para você salvar as informações. Você pode mexeu aqui, meu Deus, não sei o que eu fiz. Ai, minha mãe me chamou a atenção que eu perdi o que eu estava fazendo. O que você tem que fazer? Sai sem salvar. Sai aqui, exit e dá save. Sai sem salvar, tranquilo. Fiz as configurações, tá tudo certinho, agora tá beleza. É isso que eu queria. Eu saio e salvo as configurações. Então aqui, pessoal, é um ambiente de gestão, configuração. Aqui você vai mexer no tempo, nos recursos, configurar o hardware todo, falar o que você quer que use, o que você quer que não use. E antigamente, pessoal, hoje em dia, isso é tudo automático, né? Tá aqui, eu leio aqui, mando ler configurações otimizadas e tá funcionando. Antigamente, a placa-mãe vinha cheia de jumpers. O que são jumpers, pessoal? São aqueles conectores que tem na placa-mãe que tem um plastiquinho que conecta um no outro. Então, quando você conecta, fica ligado. Quando você desconecta, fica desligado. Então, antigamente, a placa-mãe tinha que ser configurada na mão, você tinha que ir lá e configurar. Se você configura aqui, aperta essa posição aqui, essa e essa, ele serve para o processador tal. Se você muda aqui e essa é outro processador. Então hoje em dia é muito tranquilo. Antigamente você tinha que pegar o manual do fabricante e configurar a placa-mãe inteirinha. E se você poderia configurar errado, podia até estragar. Mas hoje é muito moderno isso aí, então difícil. Outra coisa também, atualização de BIOS antigamente era muito raro, hoje é comum, hoje a cada ano os fabricantes lançam.
Bom, e depois do post, pessoal, testou tudo, a gente tem o arranque, né? O que é o arranque aí, pessoal? Depois que ele passa pelo post, ele faz o arranque. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá funcionando e o computador é assumido pelo sistema operacional. A gente fala sistema operativo, né? Mas popularmente é conhecido como sistema operacional. Então, o sistema operativo ele passa a fazer a gestão da máquina. Como eu disse lá, a BIOS continua fazendo só uma manutenção ali, o monitoramento e tudo certo. Agora, mais detalhes, pessoal, continua aparecendo aí para vocês, né? Sim. Tá. Então, vamos ver ali. Entrei naquela primeira opção lá. Vou colocar lá pra gente voltar lá pra gente ver. Entrei na primeira opção aqui, ó. Ele vai mostrar um submenu para mim. E cada item desse aqui vai ter vários submenus, vários. Eu vou pressionar ESC, ele volta. Aí eu pressiono Enter em cima aqui com essa setinha aqui, ó. Quando tiver marcado aqui, se eu der um Enter aqui, ele vai entrar nesse item. E aí ele vai ter vários subitens. Então eu vou configurar data, horário. Pessoal, olha só, notem que essas imagens sempre vocês vão ver coisas antigas, porque isso aqui é assim até hoje, e a gente tem que mostrar aqui dos computadores mais antigos, porque o mundo, infelizmente, não é feito só de computadores novos, né? Então, no computador novíssimo vai ser algo muito parecido com isso daqui, e os antigos também. Então, a gente usa esse padrão aí, a gente usa sempre essas imagens aqui, bem mais antigas possível, para você não ficar numa bolha, né? Achando que vai mexer só com computador de última geração e fatalmente vira e mexe a gente pega uns computadores velhinhos aí. Então aqui, por exemplo, olha só isso aqui, ó. O que é o flop aqui, pessoal? O flop options. Isso aqui é o flop disk ou o disco macio, né? Disco que era o disco macio, pessoal, que existia antes? Era o disquete. Então o disquete era o flop disk. Então o HD era o hard disk, né? Disco duro, rígido, e o flop eram os disquetes. Professor, ainda existe algum computador que leia ou ainda existe algum disquete ainda na face da Terra? Existe, sabe por quê? Porque tem sistemas antigos que são usados até hoje que precisam. Existe. Eu vou mostrar na próxima aula pra vocês um disquete. Eu tenho. Não tem como transferir para um dispositivo mais moderno ou coisa assim? Então, muitas vezes você tem motivos que fazem com que isso aconteça. Então tem sistema. Onde acontece isso? Então, para ficar bem prático. Vamos supor, indústria de alimento. Então você tem máquinas ali dentro da indústria de alimento que custam milhões, certo? Milhões. E vamos supor que a máquina faz, vou pegar um exemplo aqui, uma máquina que faz, sabe, latinha de leite moça, leite condensado? Uma máquina que faz aquela latinha ali. Então uma máquina daquela custa milhões de dólares que ela faz aquilo lá. Ela faz lá 10 milhões de latinhas por dia, todas idênticas, padrão, sem nenhuma diferencinha entre elas, né? Único, para ter qualidade, ter beleza, né? Limpeza e tal. Então uma placa dessa, vamos supor, ela trabalha isolada da rede, não tem comunicação com a rede, é só o operador. E aí o que acontece? Tem necessidade de atualizar? Não tem, ela só vai fazer aquilo o resto da vida. Então isso chama-se, pessoal, sistema legado. O que é o sistema legado? É um sistema que a empresa tem ali, que vem historicamente e que não precisou ser atualizado. Isso, a cada dia diminui, viu? Cada dia diminui. Você vai chegar um momento que vai sumir de vez isso aí. Mas olha só, ambiente profissional, área de trabalho, hoje em dia, é muito difícil achar uma empresa que usa um disquete. É muito difícil, muito difícil. Só em operações específicas. Eu peguei um caso, não sei se eu comentei com vocês aqui. Eu peguei um caso uma vez de uma operação de uma autoclave. Autoclave, pessoal, quem já viu, aquele tipo uma câmara, como se fosse um cilindrão gigante assim, onde lá dentro, se aperta o botão, fica vácuo absoluto, para você trabalhar em indústria que precisa disso. Por exemplo, isso eu vi numa empresa que faz vidro de carro. E o vidro da frente, na verdade, eles são dois vidros colados um no outro. Ali dentro daqueles vidros não pode ter ar. Se tiver ar, aparece o usuário, né? Ele tira o ar lá de dentro, eles ficam parecendo que são um só.
e no meio tem uma película de plástico que é aquela segurança lá. Então todo o para-brisa entra dentro dessa máquina para tirar o ar, o vácuo absoluto, né, sair tirar o ar, o para-brisa fica pronto. Então essa máquina custava na época lá alguns milhões de euros, essa máquina. E ela tinha como controlador dela 3 máquinas usando o Windows NT 4.0, que é um sistema operacional de rede, o primeiro sistema operacional do Windows, antes desse que a gente conhece hoje, lá por volta de 1999, 2000, por aí. O que acontecia? A empresa que vendia essa máquina cobrava para atualizar, para tirar o Windows NT e colocar naquela época lá o Windows 2000, cobrava a licença de software. A licença do software, que aquela máquina custava, acho que, se eu não me engano, era 2 milhões de euros. A empresa cobrava $40 mil para atualizar. O que a fábrica falou? Mas espera aí, nós vamos atualizar por quê? As máquinas estão funcionando? Então, essa via rede? Não. Mas tem acesso à internet? Não precisa. É só dentro da linha de produção. Então não precisa gastar $40 mil só para você, entendeu? Então é esse tipo de exemplo. Alguma atividade muito específica que custaria muito caro atualizar, que não precisa nunca de atualizar, é somente isso. Mas vocês vão ver um tempo de que isso vai ser só uma lenda, né? Bom, aqui então eu tenho a data, né, pessoal? A hora, eu coloco a hora, né? Eu vejo aqui a configuração de memória, né? Vejo aqui ele vai mostrar aqui quantos GB tem de memória. Aqui ele vai falar, para você, se você tem uma máquina, por exemplo, que a placa-mãe é feita ela está preparada para enxergar 8 GB de RAM. Você chega lá com 16 GB de RAM e coloca lá, ela não vai funcionar. Entendeu? Para ela funcionar, você vai ter que atualizar essa versão se tiver uma mais nova desse fabricante, certo? Então aqui você vai ter opção de linguagem, linguagem. Outra coisa, aqui tá vendo, boot options. O que é o boot? É a inicialização. Então você vai configurar lá, ele vai te dar a opção. Você quer iniciar pelo CD, DVD, pelo HD, pelo USB. Hoje é muito comum inicializar pelo USB e pelo HD. Então por isso que hoje a gente vai formatar a máquina, leva o sistema no USB e formata pelo USB. Não precisa mais. Antigamente era pelo CD, depois passou pelo DVD, depois pelo Blu-ray. Então hoje em dia, como a instalação não vem mais em mídia, ela vem em mídia física, né? Não vem mais em disquete, muito menos em disquete, não vem em CD-ROM, não vem em DVD, nem em Blu-ray. Vem sempre o ISO. Por que vem o ISO, pessoal? Porque antigamente, por exemplo, a instalação do Windows 4 GB. Antigamente não dava para baixar 4 GB fácil da internet. Antigamente que eu falo aí, até 2005, 2004, por aí, baixar 4 GB era complicado, porque nessa época aí o banda larga em casa era 2, 4 megas, 5 megas, o Magnata tinha 10. Então hoje em dia 100, né, da Vivo Fibra aí com 100, 120, né, até 200 mega tem em casa. Pessoal, Oi? Tem de 300, eu não uso de 300, obviamente, mas tem 300, 400 aí. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa em Caçapava, que ela teve o primeiro link de internet do Vale do Paraíba, primeiro que é de São José. Sabe quanto era, pessoal? 32 kbps. Ninguém tinha. Nossa, é muito pouco, mano. Você acredita? Quando eu saí de lá... Algo insignificante. Então não dá negócio. Você pensa num volume de dados, só na sua cabeça já é maior que isso. E olha só, essa empresa, ela terminou a internet corporativa lá, tinha até 2010, sabe quanto tinha? Tinha 8 mega. 8 mega só, 2010. Só que assim, 8 mega real, não é igual da banda larga, pessoal. A banda larga ela é compartilhada, entendeu? Então ela de verdade não é aquele 200 de verdade. É que assim, a operadora tem uma bocona lá, gigante, e ela vai vendendo, vai somando. Só que existe um algoritmo que mostra que os usuários não ficam na internet o tempo todo. A internet ela não é contínua, ela está disponível continuamente, mas as rajadas de dados elas não são constantes. Então você acessa uma coisa, vai uma rajada de dados. Você recebe um download, vem uma rajada de dados. Então é assim, os dados eles vão em modelo rajada.
Então, nunca você vai usar a banda total full de uma vez só. Então tem essa diferença. Então eu diria o seguinte, ó, na banda que é só da empresa, você multiplica por 10 para valer pela banda larga. Então 10 mega real fixo só para a empresa equivale a 100 na banda larga para nós. Só que já existe 200, 300, existe 400. A TIM tá vendendo 200 por 400 por 6 meses. Então você tem 400 megabits por segundo. Então é muita velocidade. Então, pessoal, a BIOS, ela vem até aqui. Na semana que vem a gente fecha aqui esse assunto da BIOS. A gente mata aqui as telas todas que tem. Vou mostrar aqui todas, ó, todos os itens. Vamos ler aqui todos eles. Ó, para carregar o SATA, como é que faz, entendeu? Então tem tudo aqui, ó, para carregar o SATA, USB, um mouse, teclado, controlador, tudo que nós vamos ver. E na próxima aula a gente termina aqui, os slides são bem imagens aqui, ó, então a gente vai passar rapidão. Vai ter alguns só que tem os comandos aqui, ó. Para carregar aqui, só para a gente dar um adiantamento aqui. Vai carregar LAN, a rede, carregar a parte da placa de Wi-Fi também. Então aqui já está iniciada a configuração do Wi-Fi. Se você entrar aqui numa opção, tem uma empresa, fala o seguinte, ó, a máquina vem com Wi-Fi, é um computador de mesa, desktop, e vem com a placa de rede também. E aqui por segurança a gente usa o cabo de rede. Então a gente não quer que o usuário acesse o Wi-Fi. Então eu venho aqui, entro aqui na BIOS, desabilito o Wi-Fi, desabilito a placa Wi-Fi. Quando o Windows ligar, não vai achar a placa. Ela vai desligada, vai falar que não tem Wi-Fi. E aí você consegue fazer essa configuração. Então, e com outros itens, são assim também. A gente vai conseguir fazer e a gente vai vendo o que a empresa precisa. Eu preciso o seguinte, que ninguém acesse o USB. Nas montadoras acontece isso, pessoal. Porque o que o usuário leva? O usuário leva o pendrive e leva a informação da empresa. Então, se lá na empresa não pode levar a informação, desabilita. Eu entro aqui, desabilito o USB, coloco uma senha difícil aqui. O usuário pode tentar, não vai conseguir, né? Por quê? Dentro de empresa, pessoal, adiantando a matéria do ano que vem, aí, falando sobre segurança da informação, dentro das empresas, o medo não é só o hacker, aquele especialista em TI, sabe? O maior risco para a empresa é o funcionário que está insatisfeito. Porque o funcionário insatisfeito, ele não fala nada, ele fica na dele e ele sabota a empresa sem a empresa perceber. Então ele tem acesso aos dados. Então se ele tem um pendrive, ele pode copiar o dado no pendrive, leva para casa, entrega para o concorrente, vende aí no mercado, né? Então, pessoal, quando perguntarem para vocês qual a maior ameaça computacional, a maior ameaça computacional não é vírus, não é hacker, não é nada disso. A maior ameaça computacional é um usuário insatisfeito. Então, o usuário insatisfeito, ele, por exemplo, ele vê um computador aberto, ele entra lá, entra numa área de redes e apaga os dados, aí vai pôr a culpa na outra pessoa, né? Ele usa a internet lá para baixar coisa que não é trabalho, aí ocupa a banda da empresa, a empresa não consegue trabalhar, certo? Então, essa é uma dica de hoje. O maior medo computacional chama-se funcionário insatisfeito. Esse funcionário que ele altera um dado maldosamente, causa dano, né? Então, o hacker, a gente cria barreiras, te segura ele. Mas o funcionário insatisfeito, ele tem autorização para fazer as coisas, e aí? Né? Por isso que a segurança é muito importante, conscientização, padronização, ter normas, regulamentos, né? Versões dos documentos, por isso que tudo é muito amarrado. Certo, pessoal? Mas por hoje, para não estourar muito o horário, a gente vai parar por aqui. Semana que vem, então vai ter prática de exercício. Agora eu vou subir, em meia hora vai estar no Moodle lá já, exercício de base numérica. Semana que vem a gente fecha o assunto base numérica, vou fazer vários aqui ao vivo, rapidão, com a câmera do celular, ao vivo. E aí a gente fecha esse assunto aqui e já dá a introdução para o próximo tema, tá bom? É isso aí, pessoal. Alguém tem dúvida? Quer fazer algum comentário aí? Bacana, estou à disposição. Quer falar alguma coisa? Olha, quero aproveitar e falar da nossa mentoria, né? Que vai começar amanhã. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu mandei até no e-mail para vocês o material. Eu vou colocar aqui para vocês
os assuntos que nós vamos tratar lá. Amanhã, 19 horas, tranquilo, um bate-papo bem agradável, bem legal, tá bom? É bem bacana, vocês vão gostar muito, pessoal. Eu vejo vocês, são uma sala, vocês, a turma do ano passado, pessoal, é uma geração diferente já. E tem um nível muito alto, sabe? A sala de vocês tem realmente um nível altíssimo. Então, mas assim, a mentoria, ela continua sendo muito importante. Eu quero dizer assim, para as outras turmas, a gente teve resultados muito bons, assim. Então, pessoas que muitas vezes se encontravam, assim, meio desanimadas, né? Às vezes, assim, meio sem, como eu vou dizer, sem motivação, né? Então, esse momento que a gente se reúne ali, pessoal, é algo muito motivador, assim, mostra para vocês oportunidades que estão por aí, que vocês vão poder abraçar, né? Então, ó, mandei no e-mail de vocês, ó, a gente vai ter esses bate-papos lá, ó, com exercícios, práticas. Então, ó, a gente vai falar de autoconhecimento. Então, como você vai escolher uma profissão daqui a um tempo, se você nem sabe o que você realmente gosta, entendeu? Então, nós vamos dar dica lá, como que eu resolvo isso, né? Como que eu identifico, como que eu começo a pesquisar isso aí, né? Vamos ver os sabotadores, né? O que é o sabotador, pessoal? Aquela vontade incansável, incessável de ver Netflix, isso é um sabotador. Por que a gente tem sabotador? Porque o ser humano foi feito para conforto, foi feito para o erro, não foi feito para o alto desempenho. A gente precisa treinar. Então, para fazer algo repetitivo bem feito, precisa treinar muito. Para fazer algo mal feito, basta a gente desligar a atenção, que a gente já consegue fazer. Isso é a construção do ser humano, né? Então, tem os sabotadores, o que é as manias que a gente tem, que não deixa. E é o seguinte, pessoal, não é uma sessão milagrosa aqui professor, eu tenho uma mania e você vai fazer assim e vai acabar. Não. Na verdade, a gente vai identificar o que me faz mal, o que me prejudica, né? E o que não me prejudica. Aí você vai poder colocar mais esforço naquilo que te ajuda e diminuir aquilo que te prejudica. A gente vai ver muitas técnicas de estudar, pessoal. Como que a gente transforma estudar numa coisa gostosa? Oi. Eu já estudei 1000 horas aqui no Instituto Federal. Aí, garota, aí sim, hein? Aí vai. Entendeu? Vai dar. Hoje ficamos sabendo que teve um aluno do ADS, foi selecionado, aí vai ficar um ano no exterior, num programa aí de tudo grátis, né? Para fazer intercâmbio. Ganhou um intercâmbio de 1 ano. Pessoal. Mas ele estuda linguagens, né? Não, ele vai trabalhar e estudar, né? Vai treinar o inglês e vai trabalhar também. Vai ganhar dinheiro também. Bom, pessoal, a gente vai tratar. Esse risquinho não devia estar aqui, tá? Sonhos e objetivos, né? Como que eu consigo colocar as coisas, fazer um plano para alcançar as coisas, sabe? Sem martirizar, sem eu ter que sofrer, entendeu? Como que eu transformo o ambiente de estudo num ambiente gostoso, que é bom para mim, aí você fica com mais vontade e não para mais, começa a ser uma pessoa que realiza coisas, né? Porque hoje, pessoal, todo mundo sonha, né? Todo mundo quer tudo, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, todo mundo quer o carro do Elon Musk lá, né? Como é que chama lá mesmo? Tesla, todo mundo quer ter um Tesla, todo mundo quer andar de drone, todo mundo quer, a gente quer tudo, eu quero, todo mundo quer uma conta bancária infinita, né? Viagens, sonhos infinitos. Então a gente vai ver como que a gente consegue trazer isso daí para uma construção real, né? Lembra que eu falei no começo da aula, esforço, prática e repetição. Então a gente vai ver como que a gente entrar em ação, porque a gente tem uma mania de eu quero fazer isso, vou fazer isso, e se eu fizer isso vai acontecer aquilo, mas como que eu começo? Como que eu dou o primeiro passo? E depois como que eu vou dando um passinho a mais até pegar um embalo, né? E com tudo isso a gente vai saber o que a gente quer ser, o que eu realmente quero ser, cara, o que eu realmente tô afim, cara. Eu quero, uns vão falar assim, eu quero ser muito importante, quero ter milhões, outros vão falar, não, eu quero algo muito mais inferior, mas é o que vai me deixar feliz, sabe? Então, a gente não ficar com ilusão, assim, eu só vou ser feliz se eu for milionário. Então eu nunca vou ser feliz, porque se eu não sou milionário, eu nunca vou ser feliz, não. Então é um alinhamento estratégico, assim, sabe? Depois, pessoal, algo muito importante, foco.
Ó, saiu um número essa semana monstruoso, sabe? Falando assim que naturalmente a gente não consegue ficar com mais que 8 minutos focando em alguma coisa. Pessoal, a gente tem uma aula de 50 minutos, né? Tem aula de 50 minutos, tem 4 horas de aula. Como que eu vou fazer 4 horas de aula se eu só consigo prestar atenção 8 minutos? Então o foco é algo para a gente estudar bastante. E conhecimento, pessoal. Você é aquilo que você sabe no mundo de hoje. Certo? Então, a pessoa que é importante é a pessoa que tem muito conhecimento. E o conhecimento não é algo que você não precisa se matar por ele, você pode conquistar ele de forma suave. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo assim, eu preciso de um engenheiro de software que saiba a ferramenta A, B e C. E se esse cara não é comum no mercado, o salário é muito alto. Então, quem tem esse conhecimento, vai lá e vende esse conhecimento. Olha, eu aceito o salário aí e eu tenho esse conhecimento. Então, nós somos no mercado... Professor, Oi. desculpa interromper o senhor, é que já passou bastante do horário. Não, já tá liberado já, pessoal. Já tá todo mundo liberado já. Eu só tô fazendo esse comentário aqui, já vou encerrar também. Mas aqui, finalizando, pessoal, é isso, ó. Você ganha e você é aquilo que você sabe. E não é uma questão de humanidade, assim, por que alguém não paga um salarião pra mim de 30 mil pra mim? Puxa vida, eu sou tão legal. Então, na verdade, assim, você ganha por aquilo que você resolve, por aquilo que você consegue resolver de problemas, de trazer de melhoria pra empresa, certo? Então é isso que nós vamos trabalhar, vamos enxergar isso, como que isso é na prática, como que isso funciona, tá bom? Mas é isso, vou já encerrando por aqui. E é isso, pessoal, muito legal. Qualquer dúvida, tem o chat aqui dessa sala, vocês podem falar comigo a qualquer hora, tá bom? Teve um pessoal que solicitou algumas coisas aí para mim, eu já tenho o resultado que vou responder para todo mundo. Tá bom, pessoal? É isso aí, basicamente. Muito obrigado por essa terça-feira, essa hora de aula aí. Agradeço demais aí a companhia de vocês. Vai estar todo mundo liberado aí, tá bom? Um abração a todos aí. Fiquem com Deus. Cuidado aí na pandemia. Valeu, prof. Tchau. Tchau. Obrigado Tchau, professor. pela aula. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau, professor. Tchau.